Nessa aula a gente vai ver os transtornos mentais, tá? Não é minha aula, mas eu peguei, a gente vai explicar, tá? Comorbidade. Em psiquiatria, gente, a comorbidade aqui não se refere a outras comorbidades como diabetes e pressão alta. Aqui a gente fala de comorbidade quando existem dois transtornos ou mais transtornos em uma mesma pessoa, tá? Simultâneo. Ela apresenta transtornos, né? Junto. Não é que sarou de um apresentou outro transtorno. Eles convivem juntos, tá? Então a pessoa pode ter de dois ou mais transtornos e a gente fala que são transtornos de comorbidade, tá? Por exemplo, na presença de mais de um transtorno, as doenças em questão podem interagir e influenciar o prognóstico, tá? Por quê? Vai influenciar no quanto, por exemplo, se ela vai sarar ou não, né? Porque é difícil. Algumas doenças psiquiátricas, transtornos, têm cura. Outros, eles são, na verdade, como é que fala? Eles são controlados. E algumas vezes esse controle, se ocorre algum problema, né, que a pessoa não consegue superar, ou ela usa drogas psicoativas, né, junto com os medicamentos, ela pode entrar numa crise psiquiátrica e precisar de internação, tá? No caso aqui ele traz, transtorno de uso de substâncias psicoativas e esquizofrenia e ansiedade, ou seja, são 3 transtornos juntos. Usa drogas, tem esquizofrenia e transtorno de ansiedade. Então são 3, né, doenças juntas. Agora, quando a gente tem duas, a gente fala patologia dual, né? Por exemplo, um transtorno de uso de substâncias psicoativas e depressão. Então são duas, a gente fala patologia dual. Aí a gente tem os transtornos de humor, que são 2: transtorno afetivo bipolar e a depressão. O transtorno afetivo bipolar, né? Ele é caracterizado por 2 ou mais episódios em que o humor e o nível de atividade do sujeito estão profundamente perturbados, tá? É assim, uma hora a pessoa tá lá em cima rindo muito, porém daí 2 horas tá em estado depressivo, assim, bem visível, tá? Aumento da energia e atividade. Às vezes ela tá limpando casa, limpa a casa, por exemplo, ou trabalha assim, virado 2 plantões, só que no outro dia não consegue levantar da cama, tá? Aceleração do pensamento, né? É que entra aqui um pouco a ansiedade também. Ou tipo, a pessoa só quer dormir. Tanto é que tem a tirinha ali, ó. O que queremos? A cura para a bipolaridade. E quando nós queremos isso? Não queremos mais. Ou seja, em coisa de segundos, já mudou de opinião, tá? Apesar que mudança de opinião, gente, não é transtorno bipolar. Mudança de opinião faz parte da vida da pessoa. Eu posso ter uma opinião hoje e amanhã mudar porque eu li alguma coisa. Isso não é bipolaridade, tá? A bipolaridade é a pessoa falar uma coisa pra você no momento e já daí a pouco desfalar, entendeu? Falar que não era aquilo que ela queria. Então isso é bipolaridade. Numa hora ela tá bem alegre, na outra hora ela entra aqui, ó, nessa fase depressiva, que é rebaixamento do humor, redução da energia e atividade, pensamentos lentificados e pessimistas, entre outros sintomas. Então, uma hora ela tá rindo, na outra hora ela pode estar chorando. É tudo muito intenso, ou é muito ou é pouco. A bipolaridade é de intensidade, tá? Não é aquele que a gente fica triste, o normal. Tem dia que a gente não tá bem. A bipolaridade não, é muito feliz ou é muito triste, tá?
Então dá pra ver a pessoa bipolar, o transtorno bipolar, né? A gente vê que as duas fases são muito muito exageradas, tá? Então, e as fases elas podem ocorrer alternadamente, que é a evolução bipolar, né? E geralmente ela vai apresentar uma fase com mais frequência. Ou tá lá em cima sempre rindo, de vez em quando ela cai para a fase depressiva, ou sempre está na fase depressiva e de vez em quando vai para a fase alegre, de comunicação, de pensamentos para cima, tá? E essas pessoas que apresentam transtorno bipolar, elas mudam de humor sem nenhuma coisa acontecer, muitas vezes, tá? Aqui assim de importância, né? Assim, as coisas do dia a dia, elas podem aumentar muito, se sentir muito irritada e muito triste por qualquer coisa que tá ocorrendo. Então, é coisa assim muito intensa, tá? Então, um transtorno de bipolaridade, ele é um transtorno de humor e é percebido, né, muito facilmente pelas pessoas que convivem com ela. A depressão, tá? Os critérios diagnósticos de depressão. Tem que ter 5 ou mais sintomas presentes, permanecendo por 2 semanas ou mais e representando uma mudança de funcionamento, tá? Pelo menos um dos sintomas é humor depressivo ou perda de interesse ou prazer. Humor depressivo a maior parte do dia, quase todo dia. Humor depressivo é aquela pessoa triste, às vezes tá chorando, quieta, tá? Que não conversa muito. A gente sabe que tem pessoas que não conversam muito. Tipo, eu não sou de conversar no meu serviço, eu converso o necessário, tá? Mas isso é meu comportamento. A pessoa depressiva não, ela tem um comportamento expansivo, só que de repente ela fica quieta, pode chorar o dia inteiro, ou pode ficar quieta no canto dela, tá? Diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, ou quase todo dia, tá? Coisas que, por exemplo, davam prazer, brincar com os filhos, ir trabalhar no que gostava, já a pessoa perde o prazer nisso. Já não quer mais trabalhar, não quer mais brincar com os filhos. Às vezes, por exemplo, gosta de cozinhar, perde o interesse em cozinhar, tá? E os critérios para diagnóstico. Então, tem que ter 5 ou mais desses aqui, tá? Significante perda ou ganho de peso sem dieta. A pessoa pode emagrecer ou ganhar peso, tá? Insônia ou hipersonia quase todos os dias. Perder o sono ou ter muito sono. A gente tem esses 2 tipos da depressão que vai mexer com o sono. Agitação, retardo psicomotor quase que diariamente, né? Aquela pessoa que era assim, trabalhava normal, começa a fazer tudo mais agitado, ou ao contrário, né? Ela faz tudo mais lentamente. Fadiga ou perda de energia, a pessoa não quer fazer mais nada, quer ficar sentada o dia inteiro, tá? Sentimento de menos-valia ou culpa exagerada ou infundada quase todos os dias. Sentimento de menos-valia é aquele que ela acha que ela não é nada, que ela não é boa o suficiente para aquela função, ou que ninguém gosta dela, por exemplo, tá? Diminuição da capacidade de pensar, da concentração ou indecisão. A pessoa com depressão fica pensando muito no problema e não consegue mais se concentrar no que ela tem que fazer, ou pensar, ou tomar uma decisão importante, tá? Pensamentos recorrentes de morte, ideação suicídio e tentativa de suicídio, tá? Aquela pessoa que fala assim, eu queria dormir para sempre, eu queria sumir, nunca mais voltar, né? Eu quero acabar com a minha vida porque eu não sirvo para nada, não sirvo para ninguém. Então é isso que a gente ouve, tá? Ela começa a pensar em suicídio
E quando ela toma coragem, quando ela consegue tomar a decisão, ela comete a tentativa de suicídio, tá? Aqui, o que é um quadro de tristeza e depressão? Tristeza é o normal da nossa vida, tá? A tristeza sempre vai ter um motivo, a pessoa sabe por que está triste. Seja por conta de um serviço, por conta do filho, de alguém que ela ame, um relacionamento, tá? As pessoas tristes podem ter sintomas no corpo, sentir um aperto no peito, ter taquicardia, chorar, tá? Porque assim, o psicológico mexe com o sistema num todo, tá? Quem está triste começa a ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza, sim, ok? Na depressão, a depressão é uma tristeza profunda e sem conteúdo. Mesmo se algo maravilhoso acontecer, como ganhar na loteria ou passar no vestibular, a pessoa continuará triste. É uma realização, só que como que ela já perdeu o interesse muito pela vida, ela vai continuar triste, tá? A profundidade da tristeza também é importante. Pensamentos suicidas podem indicar depressão. Então, se a pessoa fala essas frases que queria sumir, queria dormir para sempre, ou que a presença dela não é importante, a gente tem que ficar atento. Quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de uma tristeza profunda e contínua. Então, por 2 semanas, ela vai estar sempre triste, chorando por qualquer coisa. Se alguém der atenção, ela vai cair no choro, tá? A depressão, episódios depressivos leves, pode apresentar de 2 a 3 sintomas, porque a gente tem a grave, que a gente falou ali atrás, que são 5 sintomas ou mais, e a gente tem a depressão leve, tá? Episódios depressivos moderados pode apresentar 4 ou mais sintomas. Episódios depressivos graves, vários dos sintomas são acentuados e angustiantes. Presença de ideação suicida ou mesmo tentativa de suicídio. Porque, gente, a hora que a pessoa chega no tentar se matar ou conseguir se matar, ela pensa que só essa é a saída para acabar com o sofrimento dela, né? Mas assim, a gente sabe que não é. A gente pode oferecer ajuda, tá? Mas eu falo assim, que na depressão a gente oferece ajuda, mas a pessoa também tem que se ajudar. A gente tem que ver também a situação familiar e econômica dessa pessoa, porque tudo isso influencia nos episódios de depressão, tá? Aí a gente tem um transtorno depressivo recorrente, quando há no histórico do indivíduo outros episódios depressivos, né? E a pessoa apresenta depressão de longa data. Ela vai apresentar tristeza, cansaço, irritabilidade, aperto no peito, alterações no peso, alterações no sono, né? Conforme eu já expliquei ali. Então, a pessoa, ela pode ter o transtorno depressivo, se recuperar e ter recaídas. Mas por que isso acontece, professora? Porque às vezes a pessoa que tem esses transtornos depressivos, né? Acontece alguma coisa, ela cai em depressão, né? Acontece alguma coisa no serviço, por exemplo. Aí ela com medicamentos e alguma terapia consegue se melhorar, né? Porém, chega uma hora que tomar os medicamentos, né, deixa a pessoa dependente. Aí, por exemplo, ela para de tomar e, por exemplo, acontece o relacionamento dela não deu certo, né? E ela cai em depressão de novo e precisa tomar os medicamentos novamente para controlar a depressão, tá? Aqui algumas personalidades famosas que têm depressão, né? Jim Carrey, Woody Allen. Jim Carrey, ele faz comédia para fazer a gente rir e ele sofre transtorno depressivo. Selton Mello, muito inteligente também. A Paula Fernandes também tem diagnóstico de transtorno depressivo, tá? Então, gente, a depressão tá em tudo.
tá no parentes, tá na gente, porque a gente tem, às vezes, também períodos de depressão, tá? Ainda mais nessa quarentena, que a gente tá muito dentro de casa. Às vezes os relacionamentos ficam difíceis, o serviço fica difícil, mas a gente tem que levantar a poeira e seguir. Só que algumas pessoas não conseguem, então a gente precisa ajudá-las. A gente não pode julgar, tá? A gente tem que tentar ajudá-las. Transtorno de ansiedade, tá? Transtorno de ansiedade não é aquela ansiedade normal, tipo que dá um friozinho na barriga quando a gente vai ver aquela pessoa que a gente gosta, ou que vai começar num serviço novo, por exemplo, tá? Os sintomas de ansiedade no físico vai dar muita dor no peito, dor de cabeça, formigamento tanto nos braços quanto no couro cabeludo, tá? Tontura, que é vertigem, palpitações, o coração parece que falha, tá? Alterações gastrointestinais, entre outros. Essas alterações gastrointestinais geralmente vêm com diarreia, tá? E os sintomas psíquicos, insônia ou hipersonia, pode ser ao contrário também, tá? Irritação, a pessoa fica irritada. Tensão, os músculos dela ficam o dia todo tensionados, aí de noite ela não consegue nem dormir de tanta dor. Inquietação e perda de concentração, não consegue fazer nada para usar a mente, tá? O transtorno de ansiedade pode muitas vezes se caracterizar no transtorno de pânico, tá? Ou síndrome do pânico que a gente fala. O transtorno do pânico ou síndrome do pânico, tá? São caracterizados por ataques de pânico de forma repetitiva e inesperada. Em qualquer lugar pode acontecer se aquela pessoa tiver os sintomas de ansiedade muito caracterizados, tanto os psíquicos quanto os físicos. Aí a pessoa entra num ataque de pânico. Pelo menos um dos ataques foi seguido por período mínimo de 1 mês ou com os seguintes critérios: preocupação persistente em ter novos ataques. Por quê? A pessoa, ela não quer ter aquilo, né? Só que ela não controla. Ela vai tendo pensamentos ansiosos até entrar em pânico. A pessoa começa a tremer, chorar, não sai do lugar, às vezes não consegue falar, tá? Preocupação sobre implicações ou consequências dos ataques, como perder o controle, enlouquecer ou ter um infarto. Ela tem medo de ter um infarto porque dói muito o peito, tá? Ela não controla a ansiedade e os sintomas físicos, tá? Alteração do comportamento relacionados aos ataques. Ela muda o comportamento, ela, por exemplo, não sai mais de casa com medo de ter ataques de pânico, ou, por exemplo, não pega um ônibus mais para ir para a faculdade porque tem medo que dá alguma coisa nela lá. Então, ela muda o comportamento, evitando ter esses ataques, tá? Presença ou não de fobias associadas, tá? A pessoa pode ter fobia de ficar trancada, pode ter ou não, associado ao transtorno do pânico, ok? Aí a gente vai falar um pouquinho dessas fobias. A fobia social é um transtorno de ansiedade relacionado à dificuldade em manter relações interpessoais, ou seja, interagir com outras pessoas, né? Toda timidez que seja tão intensa a ponto de causar sofrimento ou prejuízo em qualquer esfera, seja pessoal, social, profissional ou financeiro, deve ser avaliada. Por quê? Todo mundo, assim, geralmente a maioria, fica tímido quando não conhece ninguém. Mas a partir do momento que você é apresentado a uma pessoa que você mais ou menos conhece, ou que você, por exemplo, um serviço novo, que você já começa a interagir com seus colegas de trabalho, a fazer o seu papel, a gente começa a interagir socialmente, né?
Porém, aquela fobia de não ir, porque não quer interagir, por exemplo, eu não vou numa festa porque eu não gosto, não sei interagir com pessoas. Ah, eu não vou pegar aquele tal serviço por causa disso, né? Então, ela pode se tratar de uma fobia social, não querer interagir com pessoas novas, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno obsessivo compulsivo, TOC. A maioria tem toque de alguma coisa, né? Mas geralmente é normal, não vai atrapalhar na vida, né? Porém, quando isso atrapalha, né, a vida diária, aí fica mais difícil. A definição dela, né, é uma doença que o indivíduo apresenta obsessões e compulsões ou comportamentos que podem parecer absurdos ou ridículos para ela mesma e para os outros, mas ela não consegue controlar, tá? Então, o toque, ela não vai conseguir controlar mesmo ela sabendo que tá errado, tá? Então, começa com depressão, depois vai para ansiedade, compulsões e alívio, tá? Vou dar um exemplo. Tipo assim, tem pessoas que verificam se fechou a casa, muitas vezes é onde colocou a chave, né? Às vezes pode estar no meio do caminho, eu fechei a casa. Ela volta para ver se fechou a casa e onde que ela colocou a chave. Outras, por exemplo, antes de dormir, verifica se o gás está fechado. Mas não verifica uma vez, verifica muitas vezes, tá? Quem fez estágio comigo, acho que eu tenho toque, e eu tenho mesmo de medicação. Quantas vezes eu não faço vocês conferirem prescrição e a medicação? Não deixo nem jogar antes de ter feito no paciente, tá? É um toque, é estranho até pra mim, tá? Eu sei que é estranho, né? Vai da confiança da pessoa, mas a pessoa se sente bem, tá? O ruim é quando, por exemplo, de tanto ela conferir, perde a hora do serviço. De tanto conferir, vai dormir 3 horas da manhã, tá? Então, de tanto conferir, atrasa uma medicação. Isso sim é quando o toque é um transtorno obsessivo compulsivo que precisa de tratamento. Aqui tem uma tirinha, né? Dando um exemplo. Acho que eu tenho algum tipo de toque digital. Tenho a mania de rodar o antivírus a cada 10 minutos para ter certeza que o computador está limpo. Isso é ridículo, o outro fala, né? Será que esse cliente lavou as mãos antes de teclar comigo? Né? Então ele falando que o outro fala de rodar antivírus no computador, só que o outro tem a mania de lavar as mãos. Então ele tem a mania de lavar as mãos. Muitos enfermeiros com esse negócio de vírus, bactéria, né? Fica com toque de lavar a mão de 2 em 2 segundos, tá? É saudável? Não é, mas até o ponto que não vai interferir na vida diária, tudo bem. A hora que começa a procurar no meio da rua, voltar para casa para lavar as mãos, aí já interfere, né? Aí a gente vai falar um pouquinho dos transtornos alimentares. O primeiro deles é a anorexia, tá? Ela é grave e pode ser levada até a morte. A pessoa geralmente as pessoas que já foram gordinhas, ela tem uma visão deturbada do corpo. Ela pode estar magra, mas ela sempre vai achar que está gorda, tá? Então, por isso que ela não come, né? E além de comer, ela pode tomar até laxantes, né? Para não ter absorção do alimento, tá? E cada vez mais vai perdendo peso. Aqui, ó, a gente tem 2 fotos de 2 pessoas anoréxicas. Na verdade, não tem nem músculo recobrindo, né? É mais mesmo pele e osso. A pessoa vai perdendo até a musculatura, tá? Isso afeta até a musculatura cardíaca, é onde que dá parada cardiorrespiratória. E temos a bulimia, que também é um transtorno alimentar, tá? É caracterizado por períodos de compulsão alimentar seguidos por comportamentos não saudáveis para a perda de peso rápido,
como indução do vômito, 90% dos casos, e uso de laxantes, tá? Eles podem ainda usar cocaína, eu já ouvi pessoas usarem até crack por conta de bulimia nervosa, tá? E geralmente está associado à depressão e transtornos de ansiedade, tá? Aqui a bulimia, a pessoa come que nem louca, porém ela sabe o tempo de digestão, acaba de comer, vai no banheiro e induz ao vômito, tá? Assim como toma também os laxantes para não deixar absorver o alimento. A gente vai entrar no transtorno de personalidade, mas eu já vou fazer outro vídeo, 1 minuto.